de Aral localiza-se na Ásia Central, entre o sul do Cazaquistão e o norte do Uzbequistão, e é abastecido principalmente pelos rios Amudária e Sirdária. Até 1960, era o quarto maior lago de água salgada do mundo, com cerca de 68 mil km² de área, maior do que o estado do Rio de Janeiro. Nessa época, a região fazia parte da União Soviética e estava submetida ao planejamento central do governo socialista de Moscou. Como Mises havia alertado 4 décadas antes, no socialismo, o cálculo econômico é impossível, levando necessariamente a uma alocação irracional de recursos, incluindo os naturais. Não deu outra. No final dos anos 1950, os burocratas do governo de Nikita Khrushchev decidiram estimular a agricultura, passando a cultivar no entorno do lago, especialmente o algodão. Para irrigar as plantações, construíram canais para os quais desviaram água dos 2 principais rios que abasteciam o lago. Boa parte dessa água desviada, entre 1 e 3/4 conforme a época, era perdida por infiltração e evaporação. A partir de 1960, sem suas principais fontes de água, o lago começou a secar. Além disso, sem a água doce dos rios o abastecendo, sua salinidade começou a aumentar. Em 50 anos, o nível d'água baixou mais de 20 metros, a área diminuiu para 20% do que era antes, o volume de água se reduziu para 10% do original e a salinidade aumentou mais de 12 vezes. O encolhimento do lago também alterou o clima local, reduzindo a precipitação em 2/3. Assim, o dessecamento do lago foi acompanhado pela desertificação, que diminuiu a cobertura vegetal em 40%. Sem a proteção da vegetação, a frequência das tempestades de areia aumentou bastante. Graças à salinização, à desertificação e à erosão, 6 milhões de hectares de terra arável foram perdidos. Para compensar a diminuição no volume de água e na qualidade do solo, mais pesticidas passaram a ser usados nas plantações de algodão, o que levou a um problema de contaminação. A ictiofauna do lago foi brutalmente impactada. A indústria pesqueira, que no auge empregava 40 mil pessoas e era responsável por 1/6 de todos os peixes consumidos na União Soviética, colapsou. Tudo isso impactou a população local, que até hoje tem uma baixa expectativa de vida e uma alta taxa de mortalidade infantil. Não por acaso, a tragédia do Mar de Aral tem sido considerada o pior desastre ambiental da história. Esse relato é apenas um entre os vários casos de intervencionistas que julgaram saber o que era melhor para a sociedade e usaram seus estatais para impor agressivamente suas políticas. Em maior ou menor grau, todos os estados são assim. O socialismo, ao violar nosso direito natural à autopropriedade, faz com que os recursos naturais sejam necessariamente sub- ou sobreutilizados. Ainda, cria conflitos insolúveis e se alimenta deles para aumentar o grau de controle social. Seria possível escrever um livro inteiro só relatando esses casos, mas vou me ater a um outro exemplo mais recente aqui do Brasil. O Estado adora usar as camadas mais desfavorecidas para justificar sua existência. Uma pequena dose de pílula vermelha já basta para que vejamos que, na verdade, o Estado usa tais camadas para se legitimar psicossocialmente, ao mesmo tempo que as escraviza e as impede de prosperar. Uma das maneiras pelas quais o Estado as impede de prosperar é por meio das agências reguladoras, controladas por políticos que encarecem os custos das transações e impõem barreiras de entrada a um dado setor. Uma delas é a Agência Nacional do Petróleo, que regula o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis no país. Não deveria haver nenhuma regulação para a oferta de energia, mas, graças à nossa legislação positivista, por algum motivo, políticos se julgam no direito de decidir se um produtor rural pode ou não pode produzir álcool combustível, etanol, em sua propriedade. Microdestilarias de etanol são importantes, pois geram emprego, aumentam a oferta energética e elevam a produtividade agrícola. Mesmo usando seu capital em sua terra, sem violar a autopropriedade de ninguém, um pequeno produtor rural não pode produzir e comercializar etanol sem a bênção de políticos. Embora hoje seja proibida, essa produção de álcool em pequena escala já é viável economicamente. Com um investimento inicial relativamente baixo, um pequeno produtor consegue montar uma microdestilaria e usar o etanol tanto para consumo próprio quanto para revenda.
Para produzir o biocombustível, o produtor pode usar sobras de alimentos, sem valor comercial. No caso da batata doce, por exemplo, podem-se usar os 30% da colheita que são perdidos por não terem qualidade para alimentação. Palhas de arroz, sobras de cachaça, cascas de madeira, entre outras, também podem ser usadas para produzir o álcool etílico. Os resíduos das microdestilarias podem ainda ser usados para alimentar os animais ou fertilizar as lavouras, aumentando a produtividade e gerando riqueza. Note como o mercado funciona. Recursos naturais que não eram aproveitados passam a ser graças a um desenvolvimento tecnológico. Recursos que antes eram desperdiçados podem agora ser usados para gerar energia. Porém, algo já viável tecnológica e economicamente, com potencial de gerar uma revolução tanto energética quanto alimentícia, fica parado devido a proibições esdrúxulas de uma agência reguladora e de decretos executivos. No momento em que gravo este vídeo, há um projeto em trâmite que autoriza microdestilarias de etanol, com limite de 10 mil litros diários, mas ele ainda está passando por várias comissões da Câmara e não tem previsão de ser votado em plenário. E por que 10 mil litros e não 9.999 ou 10.001? Bom, mais um limite arbitrário da legislação positivista. Mas, mesmo que isso venha a ser aprovado por deputados e senadores e que depois seja sancionado pelo presidente, o absurdo de uma atividade pacífica não poder ser exercida sem a permissão de políticos continuará.